Isso aí, meu aluno, vamos voltando ao nosso intervalo. Já deu tempo aí para ir no banheiro, já deu tempo para fazer de tudo, né? Então agora volta e vamos nos concentrar naquilo que a CESP pode colocar ali e você vai garantir essa questãozinha e garantir aí a sua boa colocação no concurso. Não é isso que nós queremos, é isso que nós vamos conseguir. A expectativa é justamente essa. Olha lá na sua tela de novo. Nós temos aqui, então, além dessas configurações que a gente viu antes do intervalo, a ideia de trabalhar com a opção projetar. Esse projetar, ele traz 4 opções, sempre essas 4. Aqui eu não vou mudar porque senão vai prejudicar o que você está visualizando. Você tem aqui colocar só em uma tela, ou seja, vou desligar o que está aparecendo lá no projetor e vou deixar só aqui no notebook. Vou colocar ali o modo duplicar. Ele vai pegar a mesma imagem que está aqui no notebook e vai jogar na tela. Se eu jogar aqui a opção estender, perceba a ideia de que ele vai criar uma tela maior para você. Então esse cara é interessante quando? É a sugestão para quem vai usar um apresentador, para jogar lá um projetor, para jogar uma apresentação de slides. Porque ele favorece o modo apresentador dos programas de exibição de slides. O impresso, no nosso caso, aí para a prova, ou o próprio PowerPoint. Então ele fica bem mais interessante usar com o modo estender. Ou se você preferir, deixar só lá na tela do projetor, ou às vezes só na TV e assim por diante. Então você consegue determinar aí. Às vezes você comprou lá o notebook, já está velhinho, quebrou a tela dele. Você vem aqui, joga só na outra tela, por exemplo, só na TV ou só no monitor, continua usando o computador, só que como um desktop. Não precisa jogar fora só porque a tela estragou, não. Dá para continuar utilizando. Então a ideia é usar esse cara. Além disso, essa mesma janelinha aparece quando você usa a tecla de atalho Windows P. Então se você apertar o Windows P, ele vai exibir essa janelinha aí do modo projetar. Depois você tem aqui economia de bateria. Bom, confesso que até agora todos os notebooks que eu instalei com o Windows 10, nenhum funcionou essa opção de economia de bateria. Aí ele tá meio chato, principalmente para brilho de tela, tem alguns problemas. É problema com a idade do notebook. Computadores antes de 2007 vão ter problemas aí com os drivers do Windows 10. Então até que tudo se normalize aí, os computadores mais novos é mais comum, tá tudo ok. Agora os mais antigos é mais fácil dar problema. Agora a VPN, essa aqui tem grande chance de aparecer na prova. Por quê? A VPN, ela vai vincular aqui com a rede. Então, olha só, você tem todos os conceitos de redes que podem aparecer. E ele pode vincular as duas questões numa só? Pode. Dentro do Windows tem um aplicativo VPN. Opa, vamos com calma. Ele tem ali a opção que vai facilitar para que você se conecte a uma VPN. É o suficiente clicar ali para conectar na VPN? Não. Olha só, você vai ter que dizer o que você vai usar, com quem você vai se conectar, se vai ter usuário e senha, tem várias opções. Olha ali na tela essas opçõezinhas. Então, cliquei lá em VPN, ele vai abrir aqui, dentro dessas configurações, porque ela é mais uma configuração, pode ver que eu posso voltar aqui para as configurações, de rede e internet, dentro dela tem o VPN. Vou adicionar uma conexão VPN, por padrão não tem. Quando você adiciona, ele vai pedir quem quer o programa, quem quer o provedor, ou seja, vai ser dentro do próprio Windows. Bacana. Qual que é o nome da conexão? Minha VPN. Então você vai dar o nome que você quer. Então basicamente é para você saber com quem você está conectando, caso você tenha mais de uma VPN. E o nome do servidor. Opa, aqui é o cara que vai permitir que você conecte-se a ele, a uma VPN. E que tipo de conexão que você tem? Olha só a variação. Isso aqui quem vai informar para você qual você vai ter que usar é a rede na qual você está tentando se conectar. Aí você tem aqui, você vai usar o quê? Vai usar a sua senha, usuário e senha, você vai ter um cartão inteligente aí com, por exemplo, um certificado digital, você vai usar um token, que é aquela senha de uso único, ou vai usar aí também um certificado digital na forma de outra ferramenta. Então, você tem aqui o cartão inteligente e o certificado, são maneiras que você pode usar para se autenticar. E claro, o nome de usuário aí, caso você opte justamente por essa opção de usuário e senha. Além disso, a senha também, se você usar o usuário e senha, ele vai te dar a opção de senha. E depois você pode já memorizar tudo isso aqui para facilitar o acesso. Então, ele permite você se conectar? Sim, de uma maneira mais fácil. Porém, eu tenho que configurar ainda. Então aqui todas as opções de configuração para que você possa aí criar, conectar-se a uma VPN. Inclusive do Firewall. Lembre-se, por padrão a VPN é bloqueada. Ele vai liberar aqui automaticamente se você usar esse recurso. Do contrário, você tem que ir lá e manualmente liberar no Firewall tal possibilidade. E olha só, voltei aqui, voltou para aquela janelinha. Então se eu vier aqui em redes e internet, está ali a VPN, você tem aqui a VPN de novo, é a mesma opção. Então a opçãozinha VPN aqui na central de ações é só para facilitar o acesso. Bluetooth. Esse notebook tem conexão via Bluetooth, mas lembre-se que essa opção ela vai estar presente mesmo você não tendo. Por quê? Lembre que o Windows 10 é para ser versátil, para tablet, celular, smartphone, que seja, e que são equipamentos que normalmente têm conexão Bluetooth. Então por isso que ele aparece ali, quero ativar ou desativar o Bluetooth.
E aqui a questão da conexão Wi-Fi, que também você pode estar utilizando. E esse não incomodar, o que ele faz? Esse não incomodar é o chamado silenciar também. Quando você aciona ele, ele vai parar de exibir as notificações, vai parar de fazer o barulhinho da notificação para você. Às vezes você está lá colocando uma aula para assistir e fica pulando um monte de balãozinho aqui no canto, nesse espaço aqui que pega mais ou menos esse retângulo, desde o não incomodar até aqui embaixo, fica pulando um balãozinho ali, fazendo barulhinho e você acaba se desconcentrando da aula. Então clica no não incomodar. Perceba que quando você habilitar esse carinha, aparece essa bolinha aqui com risco no meio em cima da central de ações. Justamente indicando que você está no modo silencioso aí das notificações. Então, um recurso interessante. Agora, esse local, fica atento. O local, ele é para que você ative a informação do seu local. Olha só. Novamente, tablet, smartphone, você tem GPS. No notebook, tem modelos que até tem, mas a maioria não vai oferecer isso. Então, se eu ativar esse modo local, para que serve? É para que eu autorize sites, serviços a utilizarem aí o meu local, identificar onde eu estou. Nesse caso do notebook, ele vai identificar através da conexão Wi-Fi. Então, ele vai pegar lá qual é o ponto que você está conectado, vai buscar qual é o endereço IP desse ponto, para rastrear isso e identificar a sua localização geográfica. O que remete a uma outra questão. É possível identificar a localização geográfica de uma pessoa através do seu endereço IP? Sim. E está aí a opção que vai permitir você trabalhar com isso também, que mostra para os aplicativos. Por quê? Dentro do Windows 10, nós temos um aplicativo Mapas, um app chamado Mapas. É um aplicativo para GPS. Só que quando você vai lá navegar, não é interessante que você faça uma navegação a partir de onde você está até o local de destino? Então para ele saber onde você está, se você não tem GPS, você pode conectar ali e ele usar as informações da rede sem fio, da própria rede cabeada, da rede de modo geral, para encontrar você e dizer onde que você está. E aí fazer a rota aí até onde você deseja chegar. Então facilitador aí para isso. Se for no caso do celular e no tablet, ele vai permitir que você ative também o GPS para facilitar isso. Ele vai questionar qual dos dois você quer. Mas não nos interessa esse mundo, nos interessa o mundo do computador, que é o que a prova vai trazer. E a última opçãozinha que você tem lá no canto era o modo avião. O modo avião, cuidado. Olha o textinho típico para eu colocar na prova. O modo avião deixa o computador, ó, um avião, vai ficar rápido pra caramba. Nada a ver. Modo avião vai fazer o quê? O que você tem no tablet, no celular? Não tem o modo avião? Quando você ativa o modo avião no seu tablet, seja no Android, seja no iOS, você vai simplesmente fazer o quê? Vai desligar toda a comunicação de rede sem fio. Por quê? Porque você está no avião e isso pode dar interferência na hora de decolar ou pousar o avião. Então ele vai pedir que você desabilite a conexão de rede sem fio. Então é aí que está o detalhe. Também tem isso dentro do Windows 10? Sim. Ah, mas eu estou usando um desktop ali, um notebook. No avião, um notebook, né? Desktop é mais complicado. Então você está usando um notebook ali no avião. Vou ativar esse cara. Ele vai fazer o quê? Vai desligar o Wi-Fi. É a conexão sem fio que você tem. E nesse caso, por exemplo, desse notebook tem o Bluetooth. Então ele também vai desabilitar o Bluetooth. Então ele desabilita as comunicações sem fio. E aí, para voltar, vai lá e clica de novo para desabilitar essa opção. Então a opção modo avião, ela tem essa particularidade, para você habilitar, desabilitar ela dentro do seu uso, no seu funcionamento. E essas são as opções que nós encontramos dentro da central de ações do Windows. O que mais que o Windows traz de novidades aí para nós? Agora a gente vai lá para a tela inicial, ver a cara dessa nova tela inicial. Então a gente olha ali justamente para ela, tela inicial. Na tela inicial, você vai encontrar basicamente uma nova um novo desenho para essa tela inicial, uma nova projeção para ela. Pode ser entendido assim. Você tem aqui embaixo aquelas opções de pesquisa lá, tradicionais, na parte inferior. No começo, aqui em cima, você tem o nome do usuário. E aí vem uma perguntinha sacana em cima desse argumento. Como é que eu faço para trocar de usuário dentro do Windows 10? Ou bloquear a sessão de usuário? Bloquear, você vai lá, aperta a tecla do atalho Windows L e bloqueia a sessão de usuário. Mas eu quero trocar de usuário. Você vai ter que clicar em cima do nome do usuário. E é ali que vão aparecer propriedades ou informações de ações para o usuário. Trocar de usuário, bloquear a sessão, entre outras. Então a ideia é que você vai ativar por ali. Depois, você tem a lista dos programas recentes. Quem que são esses programas recentes? São aqueles programas que você abriu com maior frequência e mais recentemente. Logo, no mais alto aqui, no topo, vai mostrar aquele que você abre com maior frequência e mais
recente. Mais abaixo ele vai mostrar quem? Mais os que foram abertos por último aí, ou menos abertos. Então ele traz nessa projeção a ferramenta, a funcionalidade que você tem. Além disso, o que ele traz para você? Além dessa característica, ele permite que alguns programas exibam aquela flechinha, igual já tinha no Windows 7. Essa flecha, ela vai permitir você acessar o quê? Acessar os documentos recentes, os arquivos recentes, abertos com aquele programa. Só que cuidado, para ver os arquivos recentes, vou ter que clicar na flecha. Se eu clicar para cá, eu vou estar clicando para abrir o programa diretamente, e não só os recentes. E aí ele mostra a lista de recentes. Depois a gente vai ver algumas peculiaridades sobre ela. Então vai aparecer ali vários programas. Abaixo dessa lista de programas recentes, por padrão, aparecem aqui algumas sugestões. Você pode desabilitar isso aí. Eu já desabilitei faz tempo. O que são essas sugestões? Aparece ali algum aplicativo de vez em quando dizendo, olha, aplicativo tal para isso, para aquilo. Aí você vai lá e clica às vezes sem querer, porque acha que é um aplicativo que você tinha instalado e quer usar, e aí acaba instalando coisa que não queria e às vezes nem deveria ter instalado. Mas é algo chato, mas dá para tirar dali essas sugestões. Aqui também aparece uma forma de sugestão. Essa aqui ainda está ali para mostrar para você. Então, as sugestões. Abaixo você tem a opção para abrir o explorador de arquivos. Depois você tem ali as opções para, por exemplo, ligar e desligar o computador. Você tem a opção configurações, que a gente viu. E você tem a opção aqui para trabalhar direto com todos os programas. Então tem aí todos os aplicativos que estão instalados no seu computador. Então essas são as opções que você tem. Nesse lado aqui é o que realmente dá a característica do nome da estrutura para a tela inicial. Porque se você for observar, a parte esquerda lembra muito o Windows 7, a parte direita lembra muito o Windows 8, justamente na sua perspectiva. Foi o que a Microsoft tentou se ajustar. Porque no Windows 8, ela se cagou, né? Ela foi lá, lançou o Windows 8 e todo mundo detestou. Porque ela jogava tudo isso aqui numa tela inicial. Não tinha ali menu iniciar, não tinha acesso facilitado aos programas, você tinha que ir lá e tudo mais. Então, no Windows 8, você não conseguia... Até conseguia, mas se você não soubesse o nome do programa que você queria, você tinha que ir lá procurar por um caminho mais chato. Mas no Windows 10 ela falou, não, vou voltar atrás, vou melhorar essa coisa toda. Então ela propôs a estrutura híbrida, pegando de como era até o Windows 7 e como eram as novas propostas que ela trouxe aqui com essa tela inicial. Nesse espaço você vai perceber que você tem grupos aí de ícones que podem ser redimensionados. Aqui são os programas que você fixa. Então, quando você vier aqui nesse lado, você tem os programas recentes. Você vai ter ali a opção para fixar o programa na tela inicial. Onde é que ele vai fixar o programa quando você clicar ali? Aqui. Você fixou o programa, ele vai estar aqui. Os fixados vão estar exibidos nessa lateral. E aí vamos olhar justamente para essa tela para ver o que ela nos oferece, qual a perspectiva que ela traz. Olha lá. Então aqui, a tela inicial, o que ela oferece para nós. Primeiro, o nome de usuário. Se eu clicar em cima, ele te dá as opções ali para alterar as configurações de usuário, bloquear a sessão ou sair para daí entrar outro usuário ou alterar aí a conta de usuário. Você também tem aqui os documentos, os programas recentes. Perceba, tem programa aqui que ele não traz os recentes. Tem outros que ele traz, principalmente os do Office. Aí você clica na flecha, ele vai trazer a lista de documentos recentes. Olha só. Aqui em cima, você tem a opção para fixar na tela inicial. Quem que ele vai fixar na tela inicial? O programa. Mas também é possível fixar um documento nessa lista de recentes. Então eu clico aqui nesse pinzinho, aqui nesse tab, para que ele marque esse documento, esse marcadorzinho, para ficar aqui fixo. Então, independente de quantas vezes eu abra, se eu abrir 1000 documentos aqui, esse documento vai estar ali sempre presente, porque eu fixei. Posso desfixar também só clicando em cima. Outras opções é que você possa fixar o programa na barra de tarefas, ou seja, fazer com que ele apareça aqui fixo, lá na barra de tarefas, junto a esses. Esses aqui todos estão fixos na barra de tarefas. Então, eu posso fixar. Como posso executar como administrador, aí já são outras opçõezinhas além. Ou você fala, não quero mais ver nessa lista. Também você fala, tá aqui e tá entregando aqui alguma coisa que eu fiz e eu não quero que apareça aqui. Então você vai lá e tira da lista também, não tem obrigação de manter sempre ali. E os documentos recentes aí, como a gente viu. A quantidade de documentos recentes é configurável, assim como a quantidade de programas recentes também é configurável. Então você pode alterar aí para ele exibir mais programas recentes. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o programa diretamente.
O que mais nós vemos? Aqui embaixo, para acessar o explorador de arquivos, tem a flechinha para mostrar as pastas mais recentes aí que você abriu e aquelas fixas também. A mesma ideia aí dos documentos recentes, só que para pastas locais que você tem. Então, os locais fixos que você pode utilizar. As configurações, já vimos. Ligar e desligar, só vai ter essas opçõezinhas aqui. Ligar, desligar, no caso, o ligar já está ligado, mas reiniciar ou suspender, que você tem. E você tem o modo todos os aplicativos, que só mexe aqui nessa lateral esquerda. Então mostra ali a lista dos aplicativos, ordenados alfabeticamente, e aí você vai ter que procurar o que você quer. É mais chato aqui, porque você tem que ficar rolando a barra de rolagem para achar todo mundo aí que você deseja. Então ele destaca dessa maneira. E a lateral direita, o que ela traz? A lateral direita traz as opções dos programas. O legal é que quando você tem muitos aplicativos no Windows 10, alguns deles são interativos. De que maneira? Olha só, esse aqui é o calendário. Quando a gente olha para o calendário, ele já mostra aqui o evento que você tem agendado. Quando você vai aqui nesse lado, é um e-mail. Ele mostra aqui os últimos e-mails recebidos não lidos. Então ele vai ficar rodando aqui os e-mails, justamente trocando. Ó, você recebeu e-mail dessa pessoa, depois daqui a pouquinho ele troca outro e-mail e assim por diante. Esse aqui é o navegador Microsoft Edge. E aí a gente comentou lá no início da aula a diferença entre os ícones. Então olha lá na barra de tarefas. Olha os dois ícones aqui, ó. Esse aqui que está cortado, que falta um pedaço, é o Microsoft Edge. Esse aqui que tem a auréolazinha é o Internet Explorer. Então fica atento a isso. Porque não dá para se basear nas cores, porque na prova, lembre-se, é tons de cinza. Então não vai fazer muita diferença. Claro, se você for perceber, tem diferença na perninha do E também. Um é cortado na vertical, outro na horizontal. Mas são detalhes que é mais difícil você ficar prestando atenção. É só olhar realmente o desenho por fora e o outro não tem, para saber qual é qual. São dois programas diferentes que você tem ali dentro. Além disso, você tem aqui os apps que a gente comentou. Então o calendário, se você abrir o calendário, ele vai te dar ali todo o agendamento mensal, semanal, você vai poder escolher aqui como que você quer que apareça. E toda a sua agenda vai ser exibida ali conforme você quiser. Então, é um recurso bem interessante e que vai trazer ajuda para você montar seu plano de estudo e tudo mais. Você pode jogar ali nessa agenda e acompanhar por ela. Ó, trocou de e-mail aqui, já veio outro e-mail, o que foi enviado. E você tem aqui fotos também recentes e tudo mais, que ele vai mostrando dentro do aplicativo Fotos. Não é o visualizador de imagem do Windows, é o aplicativo Fotos que você tem ali dentro. E aqui as previsões do tempo para Cascavel, que está gelado. O pessoal aí do Nordeste deve olhar para isso aqui e falar, meu Deus, já teria morrido. O pessoal do Norte também. O pessoal do Acre tá lá em 20 e poucos graus, né, também. Mas é justamente a perspectiva que você tem, olha que bacana. Esse aplicativo Clima, ele tem uma evolução muito bacana. Olha só, vou diminuir aqui o zoom. Ele traz toda a perspectiva para você durante a semana, ele traz informações de sensação térmica e tudo mais. Mais abaixo ele traz dados como até o horário e pôr do sol naquela cidade. Então se você mudar de cidade, ele vai mudar o horário de nascer e pôr do sol, obviamente. Você pode colocar ali, por exemplo, a estrutura de velocidade, direção do vento. Ele traz até histórico, por exemplo. Olha só, em um espaço amostral que você tem aqui, vou aumentar a lupa, você tem ali, olha, nos últimos 30 anos, destes 30 anos, 7 teve chuva neste dia. E o registro maior de chuvas foi em 2008, onde choveu 72 milímetros praticamente de água aí para encher bastante aí num único dia. Então você tem aí a perspectiva. O histórico de temperatura, ó, em 97 deu 8 graus e em 94 foi a maior temperatura. A média aqui que ele traz as máximas e mínimas. Então um recurso bastante interessante. Fases da Lua e tudo mais. Aqui você tem o mapa do clima no país e no mundo inteiro, na verdade. Você tem aqui a história do seu clima, como é que foi a variação dele ao longo do dia aqui, como é que está essa variação climática. Aqui você pode adicionar outros locais e você tem notícias sobre o clima. Então, eu quero ver aqui as notícias sobre a relação do clima. Então você vai perceber que elas não atualizam com tanta frequência. Por quê? Porque ele só vai mostrar aqui o que são notícias publicadas no Bing relacionadas a clima. Então é isso aí. Olha aqui a outra caretinha pro feedback. Então é um íconezinho diferente, mas aquela mesma ideia do feedback. Então aqui você vê pelo pesquisar o feedback de um jeito. Então você clica lá, vai fazer uma pesquisa, você tem esse ícone para o feedback.
Ali na própria estrutura do clima tem outro íconezinho para feedback. Então varia isso daí de acordo com o que você está trabalhando. O que mais nós temos para observar aqui? Você vai perceber que o Windows Feedback é uma intenção da Microsoft receber respaldo de novidades e tudo mais para melhorar o desempenho aí do seu sistema. Só que aquela história, ela vai oferecer isso para você e ela vai depois pagar você pela ideia? Pois é, não, você vai dar a ideia e ela simplesmente vai sacanear você aí no modo geral. Então, a estrutura de uso que você tem. Olha só. Quando você fala em novidades do Windows, você tem que ficar atento a um detalhe. O Windows 10, ele traz muitos recursos diversificados, só que tem que ficar atento realmente a esses de primeiro contato, aqueles que você merece atenção, aqueles que você vai observar de um modo direto. Por quê? Porque esses aplicativos, eles são o primeiro contato. Lembre-se que o Windows 10 é novidade ainda nas provas de concurso. Então a banca não vai cavocar uma opção que o usuário ainda nem teve chance de conhecer. Lembre-se que são poucos usuários que efetivamente migraram para o Windows 10. A maioria ainda está com receio, está com o computador mais antigo. Então ela tem essa percepção. Ela vai manter uma distância sobre opções mais específicas. Ela vai trabalhar com a ideia geral de recursos novos. Então essas múltiplas áreas de trabalho, esses ícones da central de ação que você tem aí, que é novidade. Então tudo isso são detalhes que nós vamos encontrar. Bacana? Fique atento com isso. Volta lá para a tela para que a gente possa continuar trabalhando aí com essa tela inicial. Olha só, a tela inicial ainda traz para você aqui outros aplicativos já. Por exemplo, você ainda tem o Windows Media Player dentro do Windows 10. Porém, o aplicativo padrão para ouvir música agora é o Groove Música. Que você tem aqui um programa que vai pedir para você comprar ainda uma lista de músicas e tudo mais. Ó. Você pode ouvir músicas online, você pode aqui obter músicas, ou pegar músicas do seu próprio computador aqui, os álbuns, e botar a bala aí e manda executar. Então ele traz essas funcionalidades. Ele é um app também, assim como o programa para filmes e TV. É um outro app que você tem. Lembre-se que ainda existe o Media Player, mas eles criaram um outro aplicativo. Aplicativos mais leves, por quê? Lembre-se, tablet e celular. Então são programinhas mais leves. O Media Player é um programa mais completo, mais robusto, mais pesado. Aqui você tem o clima que pode ser redimensionado. Então você tem ícones que podem ser colocados ícone pequenininho. Então ele vai mostrar aqui só a temperatura do dia, ele demora um pouquinho para atualizar. E ele vai ter aí a opção de você colocar ícone médio, ícone grande, ícone largo. Então ele traz aqui várias propriedades que podem ser. Tá aí nesse tamanho. Então ele mostra variando aí o que ele tem de propriedades. E o grande, que é o exagerado aí que a gente já tinha, para mostrar com mais níveis e detalhes as informações. Esse notícias também, ele pega lá do Bing, só que aqui são notícias mais gerais e tudo mais. Aqui você tem, buscando dentro das finanças, o Duolino aqui é o que vem padrão, você tem que dizer se você vai querer remover ou não, você vai falar, quero desinstalar e tudo mais, quero tirar daqui essa propaganda. E aqui também aparece aquelas sugestõezinhas, tá? E você tem outros programas. Isso aqui também é uma novidade, só que é mais para quem está aí para linha de jogar, né? Que novidade é essa? Dentro do Windows 10, você tem uma integração com a plataforma Xbox. Então, os jogos do Xbox que você tem lá no videogame, no próprio hardware lá do Xbox, você pode jogar também dentro do seu computador através dessa sincronização que você tem das suas contas. Então, é um recurso bacana. Para quem vai jogar. Então, isso aí é a coisa que você só vai ver depois que assumir o concurso, depois que estiver lá garantido, tranquilo. Aí você pensa em brincar com esse cara, né? Mas, quando a gente trabalha com o Windows 10, o que mais nos interessa é a produtividade que esse sistema nos oferece, certo? Então, onde que nós vamos encontrar mais produtividades, mais recursos? Olhando ali, a gente viu que o menu inicial, a tela inicial, ela pode ser trabalhada com várias opções. Olha lá de novo, mais um detalhezinho. Você tem aqui a estrutura de dimensionamento. Então, você pode aumentar e diminuir essa sua tela de visão aqui para poder melhorar o que você tem, tanto para um lado quanto para o outro. Também é possível ir lá pelas configurações, ou seja, vir aqui, configurações, personalizar aqui, voltar aqui para configuração em personalização. E na personalização está aqui, ó, configuração da tela inicial. Você tem aqui a opção que permite trabalhar com a tela inteira. Por padrão, não é ativada, mas você pode. Ao ativar essa opção, vou diminuir aqui a lupa para perceber a diferença. Você clicou no iniciar, o que ele vai fazer?
ele pega a tela inteira. Então ele fica mais parecido com quem? Com o Windows 8.1 que você tinha. Então ele mostra uma interface diferenciada aqui. É essa a ideia. Enfatizando mais esses outros aplicativos que você tem dentro do seu computador. Mas se você não gostar disso, você volta lá nas configurações e desativa a estrutura da tela inteira. Depois, com isso, ele vai voltar aqui a exibir o menu iniciar só parcial aí. Então, cuidado com esse detalhe. Aqui você pode usar mais blocos, tá? Ativar, aumentar esse mais blocos, o que ele faz? Olha aqui na pré-visualização. Ele vai aumentar a quantidade de aplicativos visíveis, ou menos blocos, só para aumentar mais ainda aquela visão. Então você tem várias personalizações, e o que nos interessa é essa aqui que é novidade. As outras são padrões aí que você já tinha. Então a tela inicial traz essa projeção. Agora, o que você tem ainda é o explorador de arquivos, como uma ferramenta redesenhada. Então quando você abre o explorador de arquivos, primeiro conceito, olha aqui. O primeiro conceito que a gente fala em explorador de arquivos é lembrar que lá no Windows 7, esse cara se chamava Windows Explorer. Então, o explorador de arquivos, né? Eu falei Explorer, fiquei colocando ele aqui. Você tem um explorador de arquivos. A ideia é que ele vai fazer a mesma coisa. Então, por definição, o que é o explorador de arquivos? O explorador de arquivos é um gerenciador de arquivos e pastas. É um programa que tem por finalidade navegar entre os arquivos, ou melhor, navegar entre as pastas e operar com arquivos e pastas. Copiar, recortar, colar, apagar, esse tipo de informações. Então você está trabalhando com essa finalidade. A tecla de atalho para abrir esse programa é a tecla Windows mais a letra E. Então o Windows E abre o Windows Explorer no Windows 7 e aqui abre o explorador de arquivos. Cuidado com esse nome. No Windows 10 se chama explorador de arquivos. O que muda? Nesse cara, nós temos a chamada interface Ribbon. O que é essa interface Ribbon? A interface Ribbon é nada mais do que essa interface dividida por uma faixa de opções. Então você tem agora a ideia de abas, que vão poder ser utilizadas para que você possa ter uma melhor visão das suas opções e ferramentas. Então você tem uma faixa de opções com abas, guias ali. Então olha lá na tela essas abinhas. Quais são as principais opções que nos interessam? Então você tem aqui a aba início. Da aba início, o que é novidade que nos interessa é o seguinte, vou pegar aqui uma pasta, vou lá selecionar um arquivo que nós temos, e aqui você tem a novidade, a opção excluir, que agora mostra mais visível a opção excluir permanentemente. Se eu usar o excluir permanentemente, não vai para a lixeira, ele vai excluir definitivamente do computador. E a opção renomear, principalmente o ícone da opção renomear. Por quê? Quais formas para renomear um arquivo? Você pode vir aqui e clicar, ou como ali apareceu a sugestão, usar a tecla de atalho F2. Ou ainda, clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo ou pasta e nas opções presentes você tem ali a opção renomear lá no finalzinho. Então é outro caminho que você pode utilizar. Ou outro que a maioria dos usuários utiliza sem querer. Qual? Usar o clique duplo pausado. Então cliquei uma vez, cliquei de novo, pronto, ele vai renomear aquele arquivo também. Então o clique duplo pausado é mais uma forma de tratar essa estrutura. Então fica atento a isso. Então o íconezinho aí, presta bastante atenção, retângulo com essa ideia do cursor ali para alterar o conteúdo. Outra novidade de extrema importância é essa daqui, porém, é conceitual mais a sua questão. Quem que é esse cara? É o histórico de arquivos. Quando você pega o histórico de arquivos, você tem que configurar ele. Ele não está configurado por padrão. Então, se você abrir lá a configuração do histórico de arquivos, ele está pelo painel de controle. Está vendo aqui em cima? Ó, painel de controle. Lá você vai poder configurar ele. O que é mais importante? Primeiro, olha aqui. No Windows 7, você tem a ferramenta de backup. No Windows 8, o histórico de arquivos já começa a aparecer como um recurso interessante. A ideia do histórico de arquivos é que você vai criar várias versões para o mesmo arquivo. Só que como você vai salvar elas e quanto em quanto tempo, onde é que muda toda a história. Por quê? Às vezes, se você usar o histórico de arquivos só para versionamento, não é caracterizado uma forma de backup. Por quê? Você só quer ter versões diferentes do arquivo, você não está fazendo backup. Então é uma mistura daqueles conceitos de backup diferencial, incremental, completo, ele mistura tudo isso. Você nem aplica esses conceitos aqui dentro. O que você vai usar essas nomenclaturas é lá dentro de quem? Lá dentro da opção de backup relacionada ao Windows 7, que ainda existe no painel de controle, é a primeira lá, inclusive. Então aqui o que você vai analisar? Simplesmente que você pode configurar. Olha aí na tela a principal opção que mete a atenção aí para você. Copiar de e copiar em.
Por quê? Se você pegar aqui, quero copiar de um HD para outro HD, aí eu caio no conceito de backup, que é armazenar a informação em duas unidades de armazenamento diferentes. Aí eu posso dizer que realmente eu tenho um backup. Agora, se você colocar ali dentro do HD C para o HD C, ou seja, para o mesmo HD, não dá para considerar como backup, é um problema. Então fica atento a isso. O backup ele tem essa referência básica que você utiliza. Então cuidado com o seu uso funcional, a sua estrutura básica é essa daí. Então ativar esse cara. Voltar aqui no painel de controle só para mostrar onde está a outra opção. Ó. Backup e restauração do Windows 7. Enquanto que o histórico de arquivos vai estar aqui mais para baixo, a opção do histórico de arquivos. Então, cuidado, o histórico de arquivos pode ser caracterizado no backup? Sim, se devidamente configurado. Por padrão, você tem aí a ideia ainda de fazer como fazia no Windows 7, que é fazer o backup, e aí você vai ter que configurar também como que você quer que seja realizado esse backup. Então ainda existe a imagem do sistema, disco de reparação, ainda existem essas funcionalidades aqui dentro. Então cuidado, atenção, ficar esperto com relação a esse uso aí. O que mais nós temos aqui dentro é esta opçãozinha propriedades. Quando você tem propriedades, ele vai trazer propriedades do arquivo selecionado. Então ele traz aqui a janelinha propriedades, que também é aberta quando você clica com o botão direito do mouse em cima do arquivo e seleciona lá a última opçãozinha, que é a opção propriedades. Abre a mesma janela de propriedades sobre aquele arquivo. Então ela está ali. Vai ter detalhes como, por exemplo, versões do arquivo. Lembra ali que a gente acabou de falar do histórico de arquivos? Quando eu ativo aquilo, como é que eu faço para selecionar uma determinada versão? Eu tenho a versão 1, 2, 3 e 4 do arquivo. Onde é que eu vou para pegar a 3, por exemplo? Dentro do próprio arquivo. Ele não vai colocar aqui arquivo 1, versão 1, arquivo 2, versão 2. Não, ele vai colocar aqui. Dentro das propriedades do arquivo, você vai ter a lista aqui com as versões e aí você vai selecionar qual que você quer e vai restaurar ou abrir para ver o que tem dentro daquela versão. Então a ideia é justamente essa, mas devidamente configurado para poder acontecer isso. Por padrão ele não está ativo, fica atento a isso. Dentro do Windows Explorer, você não tinha essas opções, então fica atento. Por isso que é novidade do Windows 10. No Windows 10 você pode compartilhar os arquivos? Sim, você pode compartilhar via rede social, se você tiver o aplicativo devidamente instalado. E você pode mandar por e-mail, pode compactar como um arquivo zip, você pode gravar em CDs, DVDs, pode mandar direto para a impressora, isso daí, pode compartilhar com um grupo aí da rede doméstica ou empresarial, você tem essa opção de compartilhamento, e você tem aqui também a opção de exibir. Novidades são essas duas aqui, ó. Painel de visualização. Ele está ativo aqui por padrão, certo? Esse painel de visualização abre esse terceiro painelzinho à direita, que mostra justamente a pré-visualização. Se for uma apresentação de slides, ó, eu consigo avançar, eu consigo trocar os slides dessa estrutura. Agora, se você tiver aqui, por exemplo, um documento de texto, ele vai abrir a miniatura, vai mostrar o conteúdo desse documento de texto. Então o painel de visualização mostra isso. Enquanto que o painel de detalhes, ó, eu desativei, sumiu. Painel detalhes, ele mostra propriedades do arquivo, data de criação, onde que foi colocado, salvo e vários outros dados. Esses dados dependem do que você tem selecionado. Se você selecionar uma imagem, ele vai trazer informações como resolução, dimensões. Se você selecionar um vídeo, ele vai trazer proporção, taxa de repetição, tudo mais. Então depende do que você selecionar as propriedades que aparecem aqui. E muitas dessas propriedades, você pode exibir elas também por aqui, ó. Pelo modo de exibição detalhes, como é o que já está visível aqui. Se você colocar no modo lista, ele não vai exibir esses detalhes. No modo detalhes, ele exibe. Um detalhe ainda interessante é esse aqui, ó. No Windows 7, você tem esses recursos? Tem. Só que eles estão bem escondidos. Para poder chegar nessas opçõezinhas aqui, caixa de seleção, extensão de nome de arquivo, item oculto, ou ocultar um arquivo, você tem que ir aqui pelas opções de pasta e alterar as opções de pasta. No Windows 10, isso aqui ficou mais visível. Na verdade, já no Windows 8 era assim. Você tem aqui a opção para... Eu quero ver os arquivos ocultos. Então aqui, ó, não estou vendo os arquivos ocultos, vou lá, marco e agora vou ter acesso aos arquivos ocultos. Esses arquivos ocultos é importante ver? Em termos de segurança, sim, para que você possa ter noção do que realmente há dentro do seu computador. E também as extensões do arquivo. Você, por padrão, não vê elas. Se você ativar essa opçãozinha, você agora vai ver a extensão do arquivo. Também é importante em termos de segurança? Sim. Por quê? Às vezes você olha aqui um íconezinho de um programa, mas
era um arquivo exe, uma extensão aqui de executável. Então é uma forma que vírus utilizam para iludir, enganar o usuário. Então fica atento com isso. A opção aqui é a opção para exibir a extensão dos arquivos. Essa caixa de seleção, ela exibe esses quadradinhos aqui, ó, à esquerda do arquivo, ou pasta, para facilitar a seleção. Em vez de ter que ficar segurando a tecla Ctrl pressionada para selecionar o arquivo, eu vou lá e clico na caixinha de seleção direto. E ele seleciona aqueles arquivos de uma maneira simples. Ou eu posso ir lá, dar um Ctrl A para selecionar tudo, tanto faz. Aqui, quanto à seleção, existem outras opções lá dentro da aba Início, que você pode falar, eu quero inverter a seleção. Então está tudo selecionado, inverter, seleciona nada. Eu quero selecionar tudo menos esses dois. Então seleciono primeiro os dois, vou lá na opção inverter, vai selecionar tudo menos aqueles dois. Então são opçõezinhas assim mais práticas, funcionais. Mas o que interessa são essas opções aqui, que são questões de segurança. Esse cara aqui é para ocultar o arquivo. Então se eu selecionar um arquivo e clicar nesse botão, ele vai tornar aquele arquivo um arquivo oculto, ó. Selecionei o arquivo, cliquei nesse botão, agora aquele arquivo está lá, em tons mais claros, porque ele está oculto. Se eu for lá e clicar de novo, ele vai exibir. Pegadinha que já apareceu em questão, olha aqui. Olha que sacanagem. Apareceu a seguinte pergunta numa prova. O usuário quer exibir um arquivo que está oculto. Então é o suficiente clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo oculto, clicar na opção Propriedades e depois ir lá na janela Propriedades, desmarcar a opção oculto e clicar em OK. Não. Como é que eu vou clicar no arquivo oculto se eu não vejo ele? Por padrão, eles não estão visíveis. Você tem que ativar a exibição do arquivo oculto para então poder fazer o que ele sugeriu. Então faltou um passo. Cuidado com essa palavra é o suficiente. Faltou o passo de exibir o arquivo. Aqui é a mesma coisa. E aqui é mais fácil ainda cobrar essa questão. Por quê? Porque a opção para exibir o arquivo oculto está ali diretamente visível, está diretamente acessível pela aba Exibir do próprio Windows Explorer. No caso, explorador de arquivos aí, assim chamado no Windows 10. Então fique atento a essa forma de uso, às suas características e conceitos básicos. Então cuidado com esse detalhe. Além disso, o que nós precisamos olhar para o Windows 10? Existem outros aplicativos, como por exemplo, calculadora. Dê uma olhada na calculadora. Lá no curso regular, a gente detalha mais ela, mas por que você precisa olhar para a calculadora? Porque ela tem muita novidade. Ela foi redesenhada em comparação à calculadora do Windows 7 e do Windows 8. Então ela é uma ferramenta completamente nova, assim dizer, dentro do Windows 10. Então ela tem chances maiores de aparecer? Tem. Então fica atento a ela. E claro, você tem uma outra novidade prática e funcional, que é com relação aos chamados efeitos do Aero. Você tem 3 efeitos básicos do Aero. Quem que são esses efeitos? Você tem aí o chamado Aero Snap. O que é o Aero Snap? É talvez o que tem a maior chance de aparecer na prova. Você tem o Aero Peak, que é aquele efeito que traz as transparências, e você tem aí o Aero Shake, que é um efeito mais só para, sei lá, você usar no dia a dia para querer esconder alguma coisa. Não tem muita utilidade não. Mas o Snap é o mais prático, é o melhor, assim, digamos, em termos de produtividade, é o que mais traz ganhos. Como é que nós usamos ele? O Snap é a ferramenta que vai permitir você ajustar as janelas. Então, é o recurso que ajusta as janelas. Como assim? Colocar a janela metade da tela, colocar a janela a tela inteira, dividir as opções. O Aero Peak é aquele que traz as transparências. E o Aero Shake, ele minimiza tudo, menos a janela chacoalhada. Como assim? Olha lá na sua tela. Vou tirar a lupa para facilitar a coisa toda. Então, diminuir a lupa. E aqui eu vou pegar, por exemplo, o bloco de notas. Está aqui o bloco de notas, certo? Cliquei, segurei clicar na barra de títulos e dei uma chacoalhadinha. Ele minimizou tudo. Se eu chacoalhar de novo, ele restaura tudo o que ele havia minimizado. Esse é o Aero Shake. O Aero Snap está onde? Quando você vai lá e clica, segura clicado na barra de títulos e arrasta até encostar na borda. E aí ele vai dividir meio a meio. Isso aqui já tinha no Windows 7, certo? Só que o que não tinha no Windows 7 é essa lateral direita aqui, ó. Ele pedir para você qual que é a janela que você vai querer colocar meio a meio. Então você coloca ali meio a meio. Se você quiser ainda, também agora é possível fazer isso aqui, ó. Clicar na barra de títulos e arrastar para um ponto mais alto, no canto. Aquela janela agora ocupa apenas 1/4 da tela e eu seleciono outra janela para ocupar o outro quarto da tela. Então agora eu dividi em 3 aqui a minha tela. Ficou muito mais prático gerenciar isso. Antes você tinha que ir meio que manual, mas já era um grande avanço
mas no Windows 10 conseguiram ainda melhorar isso aqui que já estava bom. Você também pode fazer esse recurso do Snap, não necessariamente arrastando, você pode pegar e usar teclas de atalho. Agora, um último efeito arrastando é você clicar na barra de títulos e arrastar até o topo. Ele vai maximizar. Se você segurar a tecla Windows e usar as setinhas do teclado, setinha para baixo, restaura. Setinha para a esquerda, ajusta a esquerda. Setinha para baixo, vai jogar ele só na parte de baixo. Setinha para cima, só na parte de cima. E assim você vai posicionando no local que você deseja, segurando a tecla aí do Windows e as setas de navegação. Outra tecla importante seria essa daqui, ó. Você tem ali Windows e as setinhas de navegação para poder usar o Snap, né? Outra tecla importante é usar o Ctrl mais a tecla Windows mais as teclas de navegação. O que acontece? Você vai usar isso aqui para alternar entre as diversas áreas de trabalho que você tenha. Então, Ctrl setinha para a direita vai para a próxima, Ctrl setinha da esquerda volta. Ela não fecha o ciclo. Então, cheguei na última, se eu apertar para a direita, ele para, ele não vai mais para a direita. Então, tem que ir voltando. Olha lá na tela como é que vai funcionar isso. Segurei lá o Ctrl, Windows e a setinha para a esquerda, ele veio para a primeira área de trabalho. Ctrl, Windows, setinha para a direita, foi para a segunda. Se eu continuar apertando para a direita, não tem outra área de trabalho. Eu só tenho duas. Lembra lá, ó, Windows Tab mostra as duas áreas de trabalho. Então, Ctrl setinha para a direita, trocou para a segunda. Ctrl setinha para a esquerda, veio para a primeira. Então, ele permite você navegar dentro dessa projeção. Então, vamos aí para alguns exercícios do nosso estudo básico. Primeira questãozinha ali. Com relação aos acessórios disponíveis para uso no ambiente Windows, assinale a opção correta. O Windows Movie Maker permite editar e gravar mídias e compartilhá-las por e-mail ou pela internet. Olha só. Lá dentro do Windows 7, você tem o Movie Maker como parte aí de outros pacotes e também nas versões Ultimate. O que acontece? Ele é um editor de vídeos. Você pode criar vídeos grandes ou pequenos. Então, se você criar um videozinho pequeno, até consegue mandar por e-mail. Até 20 megas aí, em média, você manda por e-mail. Então, você tem a possibilidade de mandar vídeos por meio de outras mídias? Tem. E o Movie Maker é um editor de vídeo bacana, simples, mas que já quebra um galho bem legal para você. Correta alternativa A. Olha a próxima lá na tela. O bloco de notas, ferramenta semelhante ao Word. Tá, ele até é semelhante. É destinado à edição avançada de textos. Espera aí, o bloco de notas é um editor de texto simples, um editor de texto básico. Ele precisa ser instalado junto com o Office? Não, isso está certo. Então ele não precisa. Porque o bloco de notas já vem com o Windows. Já o Microsoft Office você vai ter que instalar a parte. Então o Word você instala. O bloco de notas já vem instalado, assim como o WordPad já vem instalado. Porém, apesar dessa segunda parte aqui estar correta, na verdade, não precisar ser instalado, ele não é para edição avançada. É isso que torna a alternativa errada. Alternativa C. O Paint, ferramenta básica utilizada aí para colorir desenhos, não suporta edição de fotos? Ué, foto não é uma imagem, não é um desenho também? É, claro que dá para editar foto. Então, errada é a alternativa. O Windows Explorer, ferramenta de navegação própria do Windows. E olha só, o Windows Explorer é uma ferramenta de navegação na internet? Não. Ele pode ser usado para acessar um site. Tipo, você pode ir lá na barra de endereços dele, digitar o endereço do site e vai abrir o site. Só que o site vai abrir em outra janela, na janela do navegador padrão e não na janela do Windows Explorer ou o explorador, tanto faz, dá no mesmo para os dois. Então eu consigo até acessar, mas eles não são navegadores. Eles são gerenciadores de arquivos, então cuidado com isso. Então errado ali. Olha lá a última. A calculadora é uma ferramenta utilizada para cálculos básicos e planilhas avançadas de dados financeiros. Caramba, ela é usada para cálculo básico? Sim, mas planilha avançada de cálculo financeiro? Não. Apesar que no Windows 7 isso aqui seria contraditório. No Windows 7 você tem lá algumas planilhas como leasing, você tem algumas planilhas lá para fazer cálculo de hipoteca, consumo de combustível. Então até tem isso daí lá dentro. Vamos ficar atento com isso. Então, mas aqui, no modo geral, está errado, porque ele usa o termo planilha fazendo menção à ideia de planilha do Calc, planilha do Excel. Aí está errado. Então, por isso, a questão. Tipo assim, faltou alguma coisinha ali, né? Faltou o elaborador deixar mais claro isso. Ele deixou na cabeça dele o resto da questão. Esse que é o problema da CESP. Essa questão aqui, de 2016, é uma questãozinha que mostra justamente ainda esse problema, que parte das questões tem ficado na cabeça do elaborador. Próxima questão. Em sua instalação padrão, o sistema operacional Windows 8 suporta qual sistema de arquivos?
Ext, Ext4.3, NTFS, ReiserFS ou XFS. Olha só, quando você fala no Windows, desde o Windows 7, Windows 8 e o Windows 10, por padrão ele utiliza o sistema de arquivos NTFS. Então ele usa o NTFS como padrão. E ele reconhece também o sistema de arquivos FAT e o exFAT. Esses são os que o Windows 7, 8 e 10 reconhece. Então, a alternativa correta é a alternativa do NTFS. Olha lá, próxima questãozinha. Então, o NTFS é a alternativa correta. O Windows 7, por meio dos recursos de pesquisa, permite que o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas que estejam armazenados em outros computadores a ele conectados. Tipo, vou procurar ali dentro da rede de computadores, porque o computador conectado a ele é uma rede. Posso fazer esse tipo de pesquisa? Pode. Correta a questão, tranquilinha. E aí, outra questãozinha. O Windows Explorer é uma ferramenta que permite o acesso aos diretórios e arquivos armazenados localmente em um computador. Dessa forma, por meio desse aplicativo, não é, olha esse não aqui, possível o acesso de arquivos gravados em outras estações ou servidores. Tampouco o acesso à internet. A gente acabou de ver ali na questão anterior que dá para acessar a internet, que dá para poder navegar. Navegar não, acessar sim. Então, cuidado com isso. Se eu estou numa rede, eu posso acessar os arquivos e pastas compartilhados na rede? Sim. Então essa questão aí está errada, ela limita a sua ideia. Então essa é a base. Questões que a CESP limita, bloqueia de alguma forma o conceito, inferioriza a característica, tende a ser questões erradas. Tipo, 90 a 95% de chance da questão estar errada. Então, se precisar chutar, já sabe. Limitou, chuta como errado, tá na dúvida, chuta como errado. Ah, mas não vou deixar em branco. Não, chuta como errado. Se limitou, chuta como errado. A sua chance de êxito é muito maior. Então, fique atento a essas dicas. Tranquilo? Espero que aqui você tenha conseguido entender melhor algumas ferramentas, conhecer e às vezes até estimular-se a instalar o Windows 10 no seu computador por conta das novidades, formas de trabalho dele melhoradas e assim ficar mais aí afiado para a sua prova, beleza? Um bom estudo para você, um bom trabalho aí para quem está no trabalho e até a próxima. Forte abraço!